Salaneme da Silva explica tudo a respeito de divórcio extrajudicial. Confere aí. Boa tarde a todos, que seja um dia muito feliz, início do ano, que nós tenhamos oportunidade de viver um ano melhor do que esse que passou, que nos traumatizou tanto e fugimos tanto do Covid. Hoje meu tema é o divórcio extrajudicial. Por que divórcio extrajudicial? Nós estamos acostumados, ou estávamos acostumados, com o divórcio feito em juízo. Hoje, não há necessidade de que ele seja feito em juízo se nós não tivermos filhos menores ou filhos com alguma incapacidade. Então, se o casal tiver filhos menores ou filhos incapazes, não pode fazer em cartório, tem que fazer na justiça, porque há uma proteção maior à decisão do juiz, uma perícia se for necessário, o que não acontece no cartório. Então, para que se faça o divórcio no cartório, basta que nós sejamos representados por advogado, assim como em juízo. Não pode a pessoa se representar sozinha, ela tem que ter um representante legal, que é o advogado, que atua tanto no juízo, na justiça, quanto no cartório. Nós podemos fazer a partilha de bens, nós não podemos decidir pensão alimentícia, haja vista que não tem a possibilidade de entrar com filho menor, e podemos fazer a partilha de bens, não tem problema, há todo esse procedimento. Vocês vão pagar a partilha no cartório, assim como pagam em juízo? Com certeza, vocês vão pagar. Vocês vão fazer a partilha e vão pagar todo aquele imposto necessário. Se houver uma diferença entre o patrimônio que vai ficar para um e o que vai ficar para outro, então, sobre essa diferença, tem que pagar um imposto de reposição. Como é que é? Por exemplo, eu tenho 100 mil reais para serem divididos. Se eu deixar 50% desse patrimônio para cada um dos cônjuges, eu não vou precisar pagar imposto de reposição. Mas, se eu deixar 20 mil reais para um e 80 mil reais para o outro, eu vou ter que pagar sobre 30 mil reais, porque o que ficou com 80 saiu lucrando 30 mil. Então, aí tem que pagar o imposto de reposição. É como se fosse uma doação. Eu vou deixar o meu cônjuge com uma parte maior e eu vou ficar com uma parte menor. Sabe-se lá por que resolvem assim. Mas muitos resolvem assim. Então, tem que pagar esse imposto de reposição. Não podemos decidir sobre guarda e pensão, como eu disse, mas há um procedimento que pode ser feito. Vocês podem entrar na justiça para acertar a guarda e a pensão alimentícia. Feito isso, vocês depois, com o tempo, podem até chegar a um consenso, já que no início a coisa é litigiosa. Vocês entram no divórcio extrajudicial, fazendo a partilha no tabelionato. Então, vocês vão decidir pensão alimentícia para os filhos, vão decidir a guarda, tudo em juízo e discutindo a situação. Por isso que tem que entrar em juízo, sendo eles menores. Depois, passado um tempo, fazem a partilha. Tem outro detalhe que é muito importante. A partilha feita na justiça, ela só pode ser anulada em 1 ano. Então, se entraram mal, se houve coação, se houve desconhecimento pela parte de um dos cônjuges, essa partilha pode ser anulada em 1 ano na justiça. Em contrapartida, no cartório, tem 4 anos para anular. Quer dizer que é uma preocupação. Por menor que possa ser, eu sei que se eu fiz o divórcio no cartório, eu posso anular essa partilha em 4 anos. 4 anos que eu vou ficar nervosa se eu em algum momento me privilegiei. E no juiz, na justiça, é 1 ano só. Então, isso tem que ficar muito presente para vocês.
essa avaliação da partilha, ela é feita através do UNDIT. E nós colocamos o valor do bem. Não vamos colocar um valor diferente, extremamente ao valor real do bem, porque isso vai nos prejudicar, pode nos trazer até uma resposta pela responsabilidade que não foi assumida. Feito isso, as pessoas pensam assim, mas se eu fizer partilha, eu vou ficar sem dinheiro. De jeito nenhum, o imposto é sobre a diferença. Vocês vão pagar, claro, os emolumentos, mas o imposto, se eu fiquei meio a meio com meu marido, não tem porquê. Um exemplo de meio a meio que às vezes as pessoas acham descabido. Ele ficou com a casa, ele ficou com o carro, ele ficou com uma biblioteca imensa, maravilhosa, médico que ele é, por exemplo. Eu fiquei com um apartamento grande, um apartamento pequeno. As coisas podem ser acertadas. Se não forem acertadas amigavelmente, então tem que ser feito na justiça, litigiosamente. Isso é que vocês têm que ter presente. Mas tudo tem solução. As brigas... Hoje eu atendi uma senhora que disse assim para mim, Sala, como que eu vou fazer essa partilha? Eu vou ficar brigando horrivelmente 2 anos. Na realidade, quem fica brigando horrivelmente 2 anos são os advogados. Porque o advogado vai falar com o seu cliente, vai aconselhá-lo, vai ver o que é melhor para ele. Não é uma briga de enfrentamento físico entre o casal. O máximo que pode acontecer, e que agora nem está acontecendo por causa da pandemia, é uma audiência de tentativa de conciliação, uma audiência de instrução, onde o juiz vai ouvir os dois, as querelas dos dois, por que não estão se entendendo, vai ouvir testemunha, se testemunha houver, e assim por diante. Então, não há problema nenhum. Passado o divórcio, passado aquele momento de insatisfação com o casamento, nós adquirimos vida nova, vocês podem ter certeza. Eu vejo esse exemplo no meu trabalho de 36 anos só fazendo isso, vejo pela minha família os que passaram por isso também. Então, não fiquem deprimidos, as coisas se resolvem. Até a próxima oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês.